Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Infinitas Possibilidades. Para você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Bianca. E para quem já acompanha aqui os vídeos, hoje nós vamos falar sobre a minha experiência com a ayahuasca. E aí, muitas pessoas costumam dizer que é o Santo Daime, né? Eu, quando eu entrei nesse mundo mais místico, eu conhecia muito por Santo Daime. E aí, aos poucos, eu fui me introduzindo e vi que o nome correto seria ayahuasca, tá? Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês, como que eu me permiti viver a questão ali da expansão de consciência de forma acelerada e o que de benefícios esse ritual, essa consagração, ela trouxe para minha vida, tá? Eu trouxe aqui para acompanhar Ganesha. Ganesha é o Lorde removidor de obstáculos. Ele é um deus da abundância, da prosperidade. Ele é um deus ligado ao hinduísmo. Eu tenho Ganesha tatuado em mim. Há mais ou menos uns 7 anos atrás eu recebi por intuição que eu devia ser devota desse Deus. Eu tenho outros deuses também, que eu gosto da energia deles, tá? Então, quando eu falo sobre Deus, quando eu falo sobre o universo, são energias de uma consciência muito mais elevada do que a que eu tenho conhecimento estão presentes no meu campo, tá? Aqui perto de casa tá tendo muitas obras, tá? Então, vocês me perdoem se em algum momento do vídeo vocês ouvirem algumas batidas, enfim, tá? A atenção agora vai ser na história, então as interferências externas elas poderão acontecer. Então vamos lá. Quando eu comecei no autoconhecimento, eu já falei para vocês algumas vezes aqui, tudo era muito novo para mim, né? E quando a gente começa na questão do autoconhecimento, a gente quer saber de tudo, né? Eu quero estudar todas as possibilidades que aparecem para mim no meu campo, o que as pessoas vêm falar. Qualquer coisa que eu vejo na internet para mim já traz uma certa sede de que eu preciso aprender aquilo, de que eu preciso entrar naquele conhecimento. E aí a ayahuasca, ela começou para mim quando eu comecei a entrar no mundo do xamanismo, quando eu comecei a entrar no mundo dos 4 elementos. E tá tudo muito ligado, não tem como separar numa linha que a gente entende por dias gregorianos, como que as coisas vão se inserindo nesse mundo quando a gente começa a trabalhar a nossa espiritualidade, tá? Então, dizer exatamente o dia e quando que eu comecei a pesquisar sobre a ayahuasca, eu vou estar mentindo ou falando qualquer coisa aqui, tá? Tudo veio muito junto. Eu comecei no Reiki e daí do Reiki eu já fui pro tarô, do tarô eu já fui para filosofia e aí já fui para psicologia transpessoal, então é tudo muito rápido, não tem como mensurar em níveis de evolução isso, tá? As coisas vêm e aí a gente vai aprendendo e a gente vai absorvendo e a gente vai aproveitando da melhor forma. Tem coisas que eu estudei no começo e hoje eu tenho que estudar novamente, porque agregou coisas. E o que acontece? Por que isso, Bianca? Quando você insere algum tipo de conhecimento na tua consciência, ela faz o que? Ela expande um pouco. Aí você tem ali um espaço maior para colocar mais coisas e você vai lá e agrega mais coisas e ela expande mais. Então, sempre que você estiver se trabalhando o teu conhecimento, as possibilidades daquilo que você pode aprender, a tua consciência ela vai pedir sempre mais, tá? Então, não tem como voltar ao tamanho original. Não tem como você ser pouca coisa dentro de você, ou você olhar as coisas de uma maneira muito superficial, porque quando você entra nesse universo, você vai sempre expandir mais. E as pessoas que são ligadas a questões espíritas, né? É um assunto que eu também estudo, eu não me domino religiosa, tanto é que meu canal aqui não é religioso, mas eu estudo várias linhas de conhecimento, de possibilidades. Então, as pessoas que são mais ligadas ao espiritismo, elas costumam dizer que todas as vezes que nós reencarnamos na matéria,
Tudo que a gente já aprendeu, a gente não tem como desaprender. O nosso espírito, ele aprende. Então, que tenhamos consciência que uma pessoa que entende sobre átomos, sobre partículas, sobre lei da atração, sobre interferências energéticas, sobre vibração, ela não tem mais como voltar atrás. Então, ela retorna na matéria com todas essas informações. Então, imaginem nós que estamos nesse meio, né? Você que buscou esse vídeo, eu que estou falando esse assunto, nós que estamos inseridos nisso, imaginem o quanto de experiências passadas, né? Para não dizer vidas passadas, que vida a gente só tem uma. Imagine o quanto de experiências passadas nós já estudávamos esse assunto ou tínhamos interesse em buscar, tá bom? Tem aí o pessoal que faz bastante registro acástico, costuma falar que todo mundo já passou pelo Egito em alguma vez, e o Egito é a terra dos mistérios, né? Todo mundo já foi, de uma certa forma, ou queimada na fogueira na Inquisição, ou esteve fazendo parte daquilo, enfim. Não vai ser essa abordagem, mas a gente começa o vídeo e as linhas de raciocínio elas vão tomando algumas outras formas, tá? Vamos voltar na ayahuasca então, tá? A Ganesha aqui tá esperando a nossa história. Quando eu comecei então os estudos do autoconhecimento, da espiritualidade, do xamanismo, enfim, eu comecei a despertar dentro de mim uma coisa que eu deveria acessar, um conhecimento dali a pouco que a minha mente consciente não estava permitindo, tá? E o que eu aprendi na ayahuasca? Não é alucinógeno. Não é algo que você vai ficar variando lá e como se você fosse usar uma droga mesmo, que te deixa meio, sei lá como, por quê. Não tive experiência com drogas e espero não ter. A ayahuasca, pelo condutor que eu fui nessa experiência, e foi uma experiência muito boa, porque nós tivemos 1h30 de introdução, não foi simplesmente chegar lá e tomar o chá e deixar a vida me levar. Em 1h30 ele introduziu todo o conhecimento da ayahuasca para nós, ele fechou as portas do espaço que a gente estava energeticamente, para que nada de negativo pudesse entrar naquele momento, porque a consagração da ayahuasca é uma cura, é um processo de cura, é um processo de libertação de emoções, né? Você ressignifica muitas coisas da vida e de outras, como foi no meu caso, que mais pra frente eu vou explicar para vocês. Então ali não tem que ter nada de questões negativas que possam atrapalhar o teu processo de cura e de evolução. Aquilo serve para que você se liberte. Aquilo serve para que você consiga resolver alguns problemas que dali a pouco você não está conseguindo no dia a dia, tá? Então, quando ele fala para nós que todo mundo tem mediunidade, todo mundo tem um eu superior que já sabe o que vai acontecer, né? E que tenta, de certa forma, nos ajudar a entender aí os processos evolutivos. Ele fala que uma pessoa que está meditando, em processo meditativo, consegue ter alguns acessos, né? Para quem já fez a prática da meditação, sabe que consegue expandir a consciência. Para quem já fez, como no meu caso, respiração holotrópica, sabe que consegue expandir a consciência quando você está muito concentrado no teu eu interior. E a ayahuasca, na verdade, ele é um acelerador. Eu tô falando nas minhas palavras, tá? O que eu aprendi lá do condutor. A ayahuasca, ela é um condutor que acelera o teu processo mediúnico. Então, ele acelera o teu processo, o Santo Daime acelera o processo de expansão de consciência. Então, quando você toma o chá, você começa a perceber algumas coisas que na Matrix a gente não consegue, ou porque a gente tá muito focado no externo, ou porque a gente tá com problemas na cabeça, já tá pensando no que vai fazer no outro dia, o que eu fiz ontem, e muito medo, né? Eu sentia muito medo, tipo assim, eu sou uma pessoa muito controladora, tá? E isso é uma coisa que eu ainda estou me trabalhando. Mas esse meu lado controladora, ele dizia a todo momento pra mim, tu não pode vomitar. Tu não pode vomitar, tu não pode ter diarreia, tu não pode vomitar, tu não pode vomitar, tu não pode vomitar. Então, eu comecei aí, uns 7 dias antes, organizar já a minha alimentação. E aí, 3 dias antes, sim,
Fiz exatamente conforme o protocolo do ritual, tá? Foi uma forma de que eu entendesse que o meu corpo não tinha muita coisa para vomitar, mas se acontecesse, enfim, aconteceu. Então fui eu, uma amiga minha, mais um amigo meu, e nós duas, na verdade, ele não estava assim, mas nós duas tínhamos essa questão do controle de não pode vomitar, não pode ter diarreia. A noite que eu fui fazer o ritual era uma noite que estava muito fria, então eles não fizeram no lado externo, lá ao redor da fogueira. Você poderia acessar lá sim, mas o ritual, tomar ali o chá, ficava num local fechado, tá? Então, imagina o controle ali de ter tudo fechado ali e um banheiro, tá? E aí, ele explicou também que quando você toma ayahuasca, tomou o chá, na hora vomitou, é porque o teu corpo físico não aceitou aquela substância, porque de fato é um chá muito forte. Eu não digo que ele é ruim, tá? Mas ele é forte, ele não é um chá de camomila, um chá de funcho ali que você toma, ai que delícia, vou tomar outro. Não, ele é uma bebida forte, tanto é que você toma só um pouquinho, tá? Então ele explicou que quando você toma a primeira vez e o teu corpo não aceita, tomou, vomitou ou tomou, fez ânsia, alguma coisa, o teu corpo não tá aceitando, tá tudo certo, tá tudo certo. Porque tem muitas coisas que o nosso corpo não aceita, dali a pouco, sei lá, come alguma coisa que não fez muito bem, toma algo que não fez muito bem, então, às vezes o nosso corpo não tá querendo aquilo, né? Ah, eu vou tomar um sorvete, eu nem tava afim de tomar o sorvete me deu uma baita de uma dor de barriga. Tá botando pra dentro o que o teu corpo não quer. Isso é um assunto para um outro vídeo que a gente pode conversar sobre o nosso corpo, dando sinais do que ele quer. Voltando à ayahuasca, então quando você toma e o corpo já não aceita, corpo físico, tudo certo. Ai meu Deus, eu tomei e vomitei um monte, o que será que eu curei? Mas meu filho, você nem deixou expandir a tua consciência. Como é que eu vou saber o que você curou? Você que tem que entender o processo que fez, tá? Ah, tomou o chá. Passou um tempo ali, sei lá, meia hora, uma hora, aí vomitou, aí sim, aí o teu corpo físico já entendeu que você tinha tomado uma substância e aí você começou a expandir a tua consciência e o teu corpo espiritual fez uma limpeza. Saiu algo de dentro de você e tu pode ter certeza que você já vai ter alguns lapsos ali, tá? Uma coisa muito importante é você com você mesmo. Lá tinha muitas pessoas, mas eu tinha que me concentrar ali em mim. Tinha algumas pessoas que estavam nauseadas, outras pessoas que estavam com algum processo de inquietação, mas é eu comigo mesmo. É eu e o meu processo, é eu e a minha cura. Eu vou terminar o ritual, eu vou sair, vou para casa. As pessoas que estão ali estão nos processos individuais delas, assim como eu estou. E aí, depois dessa introdução que ele fez o fechamento, enfim, eu tomei a primeira dose da ayahuasca e quando eu comecei a meditar e sintonizar comigo mesmo e ouvir a música que o condutor estava tocando e cantando, num primeiro momento eu vi toda a parte dos fundos da minha casa. E aqui na minha casa eu tenho muitas ervas plantadas, muitas ervas. Na verdade, não sou eu que planto. É o meu esposo que faz, ele que planta as ervas. Eu ajudo de uma certa forma a cuidar, mas eu digo que ele é o cara das ervas, tá? Ele que vai lá e bota a mão na massa e, enfim, faz os buracos lá que tem que fazer. E aí eu vi muito essas ervas. Eles me mostravam, e engraçado que aqui em casa é assim, tá? O espaço, mas eles me mostravam de frente, como se fosse uma vertical, não na horizontal. E aí, quando eu falo eles, para mim são os meus mentores, tá? Vocês podem dizer, era a tua consciência falando contigo, pode ser também. Era o teu eu superior falando contigo, pode ser também. Mas para mim fica mais fácil assim eles, tá? Então, é a minha consciência, é o divino, é a medicina trabalhando, enfim. Então, eles me mostravam muito que eu tinha essas ervas em casa e que as ervas eram uma proteção para a minha família e para mim também. Então, a todo momento, eles me mostravam as ervas e os fundos da minha casa e eles diziam, faça proteção, tome banho, utilize das ervas, elas não estão aí por acaso.
Então, eu já tinha um ritual de fazer banhos, enfim, mas hoje eu tenho muito mais. Então, eu tenho o dia certo para fazer banho de descarrego, eu tenho o dia certo para fazer banho energético, eu tenho os dias certos para fazer elevação espiritual. E aí eu comecei a adaptar isso mais na minha rotina, tá? E eu faço para o meu esposo e eu faço para minha filha, e a gente acabou agregando outras ervas aqui também. Então a primeira informação que veio para mim foi: utilize daquilo que você já tem em casa, que eram as plantas, que são as plantas, na verdade, as ervas, tá? Num outro vídeo eu posso falar sobre essas questões de como que eu faço os banhos. No segundo momento, eu ainda estava na primeira dose, tá? E aqui que vai começar a entrar na parte mais importante da sessão da ayahuasca. No segundo momento, eu comecei a me conectar com alguns seres muito grandes na minha frente. Então, eu estava sentada no chão, tá? Muito grandes na minha frente. E eles eram seres que tinham uma aparência laranja nas vestimentas e cor de pele assim neles, só que num primeiro momento eu não consegui identificar eles, porque eles eram enormes, eles eram gigantes, então eu consegui enxergar apenas a parte ali, sei lá, metade do corpo ali. Eu comecei a sentir uma emoção muito forte. Nesse primeiro momento que eu comecei a ver esses seres, começou a me trazer uma emoção muito forte. Eu sou canceriana, então o meu elemento principal é a água, tá? Então eu ia muitas vezes no banheiro fazer xixi, muitas vezes no banheiro. Isso acontece em outros rituais que eu participei também, de cura, de libertação, que eu vou muitas vezes no banheiro. Às vezes, quando eu vou no centro espírita tomar um passe, quando eu decido na minha cabeça, hoje eu vou pro centro espírita tomar um passe, pode ter certeza que eu vou começar a ir no banheiro. E banheiro. Por quê? Porque o meu corpo eu sou elemento água, né? E aí ele libera pelo xixi as curas que precisam fazer. Então eu fui muitas vezes no banheiro, tá? Eu não posso dizer pra vocês assim, fiquei sentada lá 4, 5 horas. Não, eu fui muitas vezes no banheiro. Só que eu levantava, eu ia no banheiro, eu fazia o xixi, eu voltava, eu fechava o olho, eu voltava exatamente na imagem ou na consciência ali que estava comigo. Então, quando eu comecei a me sintonizar com esses seres aí, eu senti uma emoção muito grande. E aí eu comecei não é modelar o meu corpo, mas eu me colocava em posições de práticas de yoga. E aí, quando eu me dei por conta, eu estava entoando a mesma canção que o xamã ali, o condutor da cerimônia, estava cantando músicas direcionadas a Ganesha, a Shiva, e aí eu já estava ali entoando aqueles mantras em posição de yoga, e aí eu ouvi que um deles falou assim: agora você pode ver quem é. Quando eu olho para cima, eu vi exatamente Ganesha na minha frente. E aí, do nada já veio Shiva, e do nada veio Brahma. Esses foram os 3 deuses que se apresentaram para mim. Eu comecei a chorar, mas não era choro de medo, não era choro de limpeza. Gente, é impressionante. O sentimento que eu tive foi um sentimento de ressignificação, de reapresentação, de bênção. É como se fosse, eles estivessem dizendo assim: nós estamos ainda com você. Eu sempre gostei muito de Ganesha, já falei da tatuagem que eu fiz, sou praticante de yoga. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, novembro de 2023, eu já fiz a minha inscrição para ser instrutora de yoga, então eu tenho muito esse apego a Ganesha, a Brahma, a Shiva. Eu tenho publicações sobre eles, eu tenho várias divindades deles aqui em casa. A Ganesha foi quem estava aqui em cima, eu tenho aqui em cima também um quadro de Ganesha. E eu sempre peço muito para que ele liberte para mim todo o obstáculo que tem, né, na minha frente. Mas enfim, vamos voltar aqui porque eu começo a falar dele, eu me empolgo. Brahma foi o criador, né, do universo, e Shiva é o pai da yoga, tá?
Quando eu me dei por conta, então, que esses seres estavam na minha frente, ou seja, a energia deles, ou seja, a minha consciência trazendo alguma coisa, eu não sei, eu não tem como explicar a sensação que eu tive. Simplesmente não tinha mais ninguém na sala e estavam os três deuses ali, muito, assim, altos. Eles eram muito altos, muito altos. Agora eu tô falando pra vocês verem a imagem, é como se fossem avatares, sabe? Que no filme Avatar, que as pessoas têm uma estatura e os avatares são muito grandes, era mais ou menos assim. E aí eu chorei muito, né? Eu continuei na intuação ali dos mantras e agradecendo, e eu não falava, mas eu agradecia a eles por eles estarem ali comigo. E aí acabou a primeira sessão da ayahuasca, tá? E aí o condutor dá um tempo ali, né? Ele pede que todo mundo volte. Então você volta à tua consciência. Ai, ficou doido lá, não sei o que. Mentira, não fica, tá? Só se o condutor deixa você tomar 5, 6 doses. Não fica. Eu fiquei muito consciente, eu fiquei muito ciente de onde eu estava e o que eu tinha visto. Aí ele dá um tempinho e pergunta quem vai querer tomar a segunda dose. Ele só liberava 2 doses, tá? E aí eu fiquei pensando assim, tava tão bom, por que não? E o meu corpo não estava, tipo assim, dando sinal de náusea, nada de desconforto por estar sentada numa posição ali em cima de um colchonete, nada. Só a questão do banheiro e várias vezes no banheiro fazer o xixi, mas é uma coisa do meu organismo mesmo, então eu já tô acostumada. E aí na segunda vez eu fui de novo, né, pra segunda dose, tomei a segunda dose de novo. Gente, eu tomei a segunda dose na frente do condutor, eu voltei pro meu lugar e eu sentei exatamente na hora eles apareceram na minha frente, na hora. E eu revivi todo aquele sentimento de novo com eles, de emoção, de proteção, de carinho. Eu tô falando pra vocês aqui, eu tô olhando pra Ganesha e parece que eu tô vendo ele materializado na minha frente. E aí eles me deram toda uma proteção, um carinho. Eu senti como se fosse uma bênção. Eu senti como se fosse um renascimento, um reencontro. Não sei dizer para vocês se já estive em algum momento na Índia, em alguma existência passada. De fato que esses seres, eles estiveram ali comigo, ou a energia deles, ou eu me permiti ir até lá. Durante a ayahuasca, alguns pontos importantes também que aconteceram. Eu vi vários seres em naves com as cores dos chakras. Cada nave tinha uma cor de chakra e esses seres, eles estavam de uma certa forma sobrevoando as pessoas que estavam ali no ritual. Então eu via as pessoas e eu via os seres em naves na cor dos chakras sobrevoando ali no ritual. Bianca, sentiu alguma coisa de referente à infância, ao passado, alguma coisa? Não revivi nada do meu passado, não revivi nenhuma memória, simplesmente tive essa magnífica conexão aí com os deuses do hinduísmo, tive essa informação sobre o uso das plantas aqui na minha casa, eu vi, né, esses seres nessas naves ali, na cor dos chakras. E depois que finalizou a segunda parte do ritual, gente, a segunda parte eu fiquei o tempo todo com eles ali. A primeira parte meio que foi mais esporádico umas coisas. Quando eles se apresentaram, é como se eles não saíssem mais dali. E aí, na segunda parte acabou, e aí o condutor disse que a ayahuasca ninguém mais tomava, né? Até porque tinha umas pessoas lá que não tomaram a segunda dose, porque o corpo não aceitou, seja o corpo físico ou o corpo espiritual não aceitou. E aí ele disse assim, bom, agora ninguém mais toma ayahuasca, mas se alguém quiser, vai passar uma rodada de rapé. E aí eu não quis o rapé porque eu tava com a minha consciência bem expandida. Eu não via mais eles ali, né? Porque ele finaliza, ele vai acalmando as canções, então vai acalmando ali o ambiente, você começa a se botar mais em consciência. Eu não vi mais os seres ali, Ganesha, Shiva, Vishnu, Brahma, enfim, todos esses que, sei lá, eram muitas formas, mas eu lembro muito bem de Ganesha, Shiva e Brahma. Eu não via mais eles ali, mas eu sentia muito, eu tava muito emocionada, então eu demorei a me recuperar, sabe aquela pessoa que fica assim, sabe, muito sentimental? Eu tava muito sentimental, então eu precisei
respirar e respirar e respirar e aí voltar. Então, por isso que eu não quis o rapé, tá? Eu já tive uma experiência com o rapé, vou gravar em outro vídeo, foi uma conexão muito linda também, tá? Foi assim, cheio de amor, mas eu vou falar em outro vídeo, porque esse é especialmente para ayahuasca. E aí ele perguntou se alguém queria o rapé e eu disse que não. Então, algumas pessoas que já eram mais adeptas ali da ayahuasca fizeram o rapé, mas eu não quis fazer o rapé. E aí, no final, acabou, ele abriu as portas, né, energeticamente ali, para que a gente pudesse fluir. Ninguém fala nada sobre a experiência, pelo menos nesse que eu fui, ninguém fala nada, você não tem que falar nada. Não é assim, vai falar sobre o que viu, não. Eu estou falando para vocês porque antes de eu fazer a ayahuasca, eu procurava vídeos de pessoas que tiveram experiência com a ayahuasca. E aí depois ele acabou aquilo ali, a gente foi comer uma lentilha e umas frutas. A sessão começou às 18, a primeira dose às 20, e aí a gente finalizou às 4 da manhã, tá? E aí, uma coisa bem interessante que ele falou, ele disse pra mim e para as outras pessoas ali, né? Ele diz como que ele sentia a energia, tá? Nós não falávamos o que a gente viu. Ele disse, é muito raro eu fazer o que eu fiz hoje, entoar mantras ligados a divindades da Índia e do hinduísmo. E ele disse, hoje eu senti que tinha uma presença aqui e eu precisava fazer essa reverência. Então ele cantava muito, eu nem me lembro os mantras, mas eram assim, mantras lindos. Ele cantava muitos mantras. E aí ele disse que ele sentiu aquela energia ali que ele precisava tocar. Eu não falei pra ele a minha experiência. Até hoje ele não sabe. Talvez se ele ver esse vídeo aí, ele vai ver qual foi a minha experiência. Mas ele não sabia que eu estava tendo aquela consciência com as divindades ali e ele entoando aqueles mantras. Aí, depois que eu voltei da lentilha que a gente foi comer, eu entrei dentro da sala para me despedir, né? Tava ele e a esposa dele lá, arrumando as coisas, né? E aí eu disse para ele muito obrigado pela oportunidade, né? Logo eu posso vir de novo. Eu fui para ayahuasca em agosto. Acho que eu fui em setembro para ayahuasca, tá? Acho que foi em setembro que eu fui. E aí eu ouvi. Não, ele perguntou, você gostou? Eu disse, não, gostei, fiz uma cura bem importante. Não sabia que cura eu tava fazendo, mas eu falei pra ele, né? Porque de fato eu tava chorando, então alguma coisa eu curei, né? Sei lá, pode ser até saudade do tempo que eu vivi na Índia, não sei, ou não sei, eu não sei. Tem coisas que não dá pra explicar, e o sentimento que eu tive lá é uma que não dá pra explicar. Mas enfim, eu falei pra ele, tive uma cura, né? E aí ele falou pra mulher dele quando eu saí na porta e eu escutei porque eu tava colocando meu calçado. Ele disse pra mim, a dela foi profunda. Então eu não sei a vivência dele, né? Ele faz isso 2, 3 vezes na semana. De certa forma talvez impactou ele a forma com que eu reagi, tá? É uma coisa que você não tem como controlar, não tem como controlar. Quando vem, é que nem aqueles vídeos do Instagram, quando vem a força da ayahuasca, tu não controla. Não controla, vem. Seja choro, seja alegria, seja imagens, seja sentimentos, seja visões, não tem como controlar. É se entregar, é deixar acontecer. É a mãe da medicina e a ayahuasca, ela vem para transformar. Eu acredito que seja isso, eu queria dividir um pouquinho da minha experiência. Eu fiz um relato no Instagram logo depois da ayahuasca sobre os deuses, né? E aí, quem quiser, tem aí a minha página no Instagram, vai lá e dá uma olhadinha. Eu coloquei 2 mãos assim, uma é uma mão de humano e a outra é como se fosse a mão de um ser mesmo, tá? Como para mim simbolizou novamente o reencontro de almas, não sei, mas para mim foi muito especial. Dizem que a gente só pode tomar partido se gosta ou não da ayahuasca depois da 3ª dose, tá? Então, provavelmente em janeiro eu vou tomar a 2ª dose, né? Porque eu tenho algumas coisas agora, final de ano, enfim, eu não quero misturar energias. Mas, pra mim foi uma experiência muito boa, mas eu vou deixar uma dica aqui pra quem quer tomar ayahuasca.
não vá tomar ayahuasca por curiosidade. Ou não vá tomar ayahuasca porque uma pessoa te convidou e para não dizer não para essa pessoa, você vai lá e faz o que ela quer. Não vá. Eu me preparei durante um ano psicologicamente para ir tomar ayahuasca. Eu via vídeos na internet, vídeos bons de pessoas que tiveram experiências boas, vídeos de pessoas que não tiveram experiências boas. Eu li artigos, eu pesquisei muitos lugares para ir também. Eu tive muitos convites para ir e eu sentia que não era a hora. E aí, quando veio essa oportunidade, parece que eu senti no coração uma chamada: agora você tá pronta. E aí eu fui. Então, tem muita gente que vem perguntar para mim sobre a ayahuasca e eu sempre digo: vai se você sentir no coração. O meu esposo, até ele falou para mim, ele disse assim: eu não tô pronto ainda, então eu não vou. Então, você tem que ir quando você tá preparado, porque assim como pode ser uma cura, uma transformação, um impulsionamento, né? Então, a ayahuasca, ela trouxe para mim um impulsionamento. Ela pode ser de uma certa forma traumática, porque talvez você vá ver coisas lá que você não estava preparado para ver, tá? Então, tem que ter muita consciência, assim como todas as outras coisas que a gente faz na vida da gente, a gente tem que ter consciência. E o ritual de ayahuasca não é para tirar a curiosidade, tá? Fique em casa se você é curioso, vá ver vídeo no YouTube sobre ayahuasca, vá ver depoimentos assim como eu estou fazendo, mas não vá por curiosidade, porque você tem que estar muito ciente do processo de evolução de consciência que você vai fazer, porque depois que você toma ayahuasca, as sensações que você tem lá, as visões que você tem lá, você não consegue mais tirar da consciência, tá? Para mim, trouxe muito impulso, tanto é que eu já tinha tatuagem escrito Infinitas Possibilidades, eu já tinha a ideia de construir um canal chamado Infinitas Possibilidades. Tenho muitas coisas, eu tenho copos que dizem infinitas possibilidades, enfim, a minha vida virou muitas infinitas possibilidades. E aí, na própria sessão da ayahuasca lá, quando ele estava fazendo a entoação aos mantras indianos, em alguns momentos eu ouvia que ele dizia infinitas possibilidades, e desde daí eu comecei a tomar um impulso maior, e aí criei o canal no YouTube e comecei a fazer mais lives e falar mais sobre esse lado mais espiritual, que eu gosto tanto de estudar e que é algo que me preenche muito, tá? Então, a ayahuasca, ela vem para expandir, ela vem para que você possa tomar consciência de coisas muito benéficas para você, mas tem que ser com muita sabedoria e muito respeito também, tá? Porque a ayahuasca não é uma festinha que tu vai lá e bebe umas e fica meio fora da casinha. É respeito, é honra ao processo que o universo te deu e te permitiu de viver aquele momento, tá bom? Então, fiquem bem, na alegria, na abundância de Ganesha, e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, curtam, comentem como que foi a experiência de vocês e o que vocês mais gostaram aí no relato. E se eu deixei alguma coisa para trás e vocês ficaram com curiosidade, o que eu puder ajudar aí eu vou ajudar, tá bom? Um beijo, obrigado por ter ficado até aqui. Até os próximos vídeos.